Olá, para você que está aí vendo nosso replay. Hoje a gente vai falar de como ensinar para sua equipe a lidar com os alunos de educação infantil, né? Esse é um tema que eu amo muito, eu até fiz um roteiro bem específico porque eu amo falar, então eu tenho que tomar cuidado para não passar do tempo, né? É uma coisa que me deixa muito feliz de falar. Eu gosto muito desse tema, eu trabalho dentro dessa área. E para quem não me conhece, né, e tá chegando agora, eu sou a Maria Carolina Paixão, eu sou psicóloga, psicopedagoga pelo Mackenzie, atuo em escolas há 7 anos, né, lidando, já fui coordenadora, sou psicóloga, atuo dentro de escolas particulares aqui em São Paulo, e é um contexto que é uma coisa que eu falo muito, 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 que a gente precisa falar sobre isso. Para quem está chegando agora, o nosso tema de hoje é como ensinar para sua equipe a lidar com os alunos da educação infantil. Esse tema, gente, eu vou dar uma contextualizada primeiro, porque eu acho muito importante, porque como coordenadora, a gente acha que a gente não tem esse papel, né? Enquanto coordenação, o seu papel é formar os professores. E para que eles lidem com os alunos, você precisa formar eles, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida específica, como lidar com essas coisas, como lidar com a equipe lidando com os alunos da educação infantil, coloca aqui enquanto a gente vai conversando, que eu vou respondendo as perguntas, tá? Esse é um tema muito legal e que eu acho a gente fala muito. Às vezes, provavelmente eu irei olhar daqui para baixo, porque eu tô com a minha pauta, porque eu sou uma pessoa tagarela. Eu e a Marcela, a gente tem esse problema. A gente faz uma pauta e a gente foge totalmente dela, porque a gente avança muito, né? Então eu vou estar olhando para ficar focada e sempre lembrar de passar para vocês. No final, eu também vou passar alguns conteúdos legais para vocês seguirem, para vocês, arrobas, né, de Instagrams para seguirem, livros para vocês lerem, para vocês poderem capacitar a equipe de vocês, né? Uma das coisas, gente, que eu acho muito, muito, muito problemática, é uma reflexão muito válida aqui, e que eu quero que vocês respondam se vocês têm essa noção. Vocês acham que a pedagogia forma os professores, os pedagogos, para uma criança real? A minha visão, enquanto psicóloga e psicopedagoga, é que não, né? E comenta aqui se vocês, né, quando vocês já trabalharam com coordenação, se vocês já fizeram pedagogia, que eu acredito que a maioria aqui já fez, coloca aí. Você acha que a pedagogia te ensinou a lidar com as crianças que chegam na sala de aula? Né? É um problema muito grande quando você se depara com o mundo real da sala de aula, né? Ele já é difícil por si só, mas quando embelezam uma criança que vai ficar quieta, que vai fazer a lição, que vai aprender com XY forma, muito facilmente isso dificulta muito a forma com que a gente lida com a criança, né? E eu quero que vocês reflitam, como coordenadores, se vocês realmente sabem o que é esperado para uma criança de ensino infantil, né? A gente às vezes tem essa tendência a achar, não, mas é esperado que eles fiquem quietinhos, né? Tem muitos dos meus professores, meus liderados nas escolas, eles falam, mas ele, como é que eles falam para mim? Eu vou lembrar a frase específica. Carol, mas ele não fica na cadeira. Exatamente essa frase. Quem já escutou essa frase aqui na educação infantil, gente? Mas ele não fica na cadeira, ele não quer fazer atividade. E aí eu olho para a pessoa e falo assim: ele não vai ficar na cadeira, ele é uma criança, ele é um bebê, ele não vai fazer o que você quer porque você quer. Aí a pessoa para, sabe? Pausa assim. Então, vocês já passaram por isso? Vamos conversando, gente. Vocês estão me deixando conversar sozinha. Vocês sabem que eu não gosto disso. Pode ir comentando aqui e respondendo as minhas perguntas para interagir comigo. Então, assim, é uma coisa que eu quero que vocês reflitam mesmo. Vocês têm noção do que é esperado para a idade, né? O que é esperado? Eu sei que muitas coisas, né? A gente tá, principalmente no sistema particular, no sistema público nem tanto, mas no sistema particular sim, de que a gente é colocado um material didático muito fora da curva para uma criança e o professor acha que a criança tem que dar conta daquilo e que porque ele está sendo cobrado, a criança tem que dar conta daquilo. E na real, não. Né? Na realidade, não existe isso, gente. Os materiais, eles são conteudistas, e a gente tem dois pilares, né? Duas bases. Um da educação particular, que é um conteúdo muito avançado para uma criança, porque se fala de estimulação e toda aquela questão, que é válida, mas não na proporção que a gente chega, e no público, que é aquela questão de que a gente tem muitas crianças numa mesma sala para um professor, e às vezes sem auxiliar, então é muito complicado de se ver com isso, né? E onde que é o papel do coordenador, né? Fazer essa reflexão, né?
A Sara acabou de entrar. A Sara é uma pessoa maravilhosa, que era coordenadora e é dona de uma escola de educação infantil. Trabalhei com ela, né, Sara? E a gente falava muito disso. E a Sara era uma pessoa que ela muito fazia isso junto comigo, nessa visão de como lidar, como ensinar para a equipe a lidar com as crianças, né? Boa tarde, Patrícia. Muito bom ter vocês aqui. Tô bem feliz. Um carnaval, aí vocês estão aqui me empenhando comigo. Obrigada, gente. Então vamos lá. Como que a gente ensina isso para a equipe, né? Como que a gente passa? O primeiro ponto é, você tem que ter noção do que é esperado para a idade, para você poder confrontar a sua equipe. Porque sim, gente, esse tipo de fala de, ele não fica quieto, X coisa não é assim. Então, tem que tomar cuidado, porque eles vão vir com essas respostas prontas. Gente, se eu ganhasse R$1 por cada resposta pronta dessa que eu já recebi, vocês não estão entendendo. De pai, de professor, até de coordenador. É muito aqui, eu quero que vocês se desconstruam mesmo, dessa visão da pedagogia lá que vocês aprenderam na faculdade e aprenderam, tipo assim, existe uma criança que vai aprender de x forma, que vai ficar quietinha, e a criança aprende de tal e tal maneira, porque na vida real não é assim. E eu vou te explicar o porquê que ela não é assim. O primeiro porquê que ela não é assim. Então vamos entender o porquê que ela não é assim, gente. Simplesmente porque as coisas mudaram. Eles têm muito fácil acesso a tudo. O seu aluno, ele não vai querer ficar parado porque a gente vem de uma visão de criança que não existe, né? Adulto tem que entender que a criança que ele imaginou não existe, não existe. Uma criança, ela tem desejo, ela tem vontade, ela tem necessidade, e a gente quer simplesmente que ele fique dentro de uma sala, anulado totalmente, e falo isso com toda a propriedade e toda certeza, porque é isso que acontece, gente. Me fala aqui em qual escola a criança que vocês costumam ver, que dificilmente a criança não é anulada na sua vontade. Eu quero ir tal coisa, não pode. Eu quero fazer, não pode. Eu quero brincar de Lego, não pode agora. E a gente anula. Não quer dizer que a gente não tenha que, né, deixar tudo que é criança. Isso é uma coisa diferente. Mas sim, a gente anula as crianças em prol dos adultos. Porque o adulto quer que funcione corretamente. E aí a criança tem que ficar quieta, anulada. É isso, gente, que acontece. E você, como coordenador, tendo base aqui da Midas, você consegue fazer essa coisa de enfrentar os professores tete-a-tete para falar assim, não é assim que funciona. Você está vivendo numa realidade paralela, né? Então, prestar atenção nesses pequenos detalhes, e eu acho que quem está aqui na Midas já acompanha há algum tempo, já me viu falando sobre isso, sobre essa questão de tomar cuidado com essa forma com que os professores lidam com os alunos, né? Então, é muito cuidadoso. Mas vamos lá, o que a gente ensina, né? Primeiro ponto, como que a gente ensina isso? Através de formação, gente. Então, assim, não existe uma coisa assim, vai cair do céu e o professor vai cair os olhos, vai cair uma vendinha e vai falar assim, hoje eu decidi que eu vou lidar diferente. Não. É através de muita batalha, de muita avaliação, de muito repertório, de muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Quando eu comecei a trabalhar no colégio, há 3 anos atrás, acho que já tá 3 anos atrás, que eu não trabalho mais nele, mas o que eu fazia? Toda semana, e é o que eu costumo fazer, e quando eu vou trabalhar em colégio, já deixo isso avisado, faço avaliações de rotina dentro das salas. Então, eu vou para a sala para observar a interação com o professor. Sabe aquilo que a gente falou, que vocês têm que fazer reunião periódica, que tem que assistir a aula? É aí que você olha esse pequeno detalhe. Quem está na educação infantil, se vocês não assistiram a live, assistam a live que a Marcélia fala sobre sobre observar a sala de aula. Você não observa só a parte didática, você observa a interação com o aluno também. Só que eu, como psicóloga, observava mais a interação. Também observava como psicopedagoga a parte pedagógica, muito fortemente, mas eu priorizava, principalmente na educação infantil, a parte de você simplesmente interação com a criança. Coisas que eu já peguei para vocês terem noção. Uma aluna que não aprendia, uma criança de 3 anos que não estava aprendendo, não estava se comportando, a professora castigava ela, excluindo ela da atividade, que era do pedagógico, e aí eu fiquei esperando, eu não interfiro nesses momentos, então eu fiquei esperando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos até para eu perceber o quanto que a professora tinha ido lá e quantas vezes ela demorou para ir, quantas crianças ela passou para poder ir naquela criança que já estava na mesa. Oi, Carla, não, essas lives ficam salvas só aqui no... você fala live? Tá no YouTube. Todas as nossas lives que nem a de hoje vai pro YouTube e aí fica lá salva. Todas estão no YouTube, tá, gente? Quem não gosta muito de ver por aqui ou quer retomar, tá lá no YouTube no nosso canal.
E aí a professora passou 15, quase 20 minutos para poder ir lá naquela criança que tinha dificuldade, porque era tão difícil, a professora resolveu ir que a menina dava trabalho, ela resolveu não ir lá fazer atividade com a menina. Então, que era o papel dela ir lá e ajudar a criança. Entende que isso, se eu não tô lá olhando, se não tem um supervisor olhando, passa batido. E aí você só vai ver, sabe quando? Quando der, assim, a atividade não foi feita e o pai chegar e bater e falar assim, por que essa atividade não foi feita? Mas tá aqui, ela não faltou nesse dia. Quem aqui já passou por isso, né? Então, tenha esse cuidado de olhar, de observar as aulas, né? E como que a gente vai fazer essas formações? Um pequeno cuidado. E tem que ser olhado, cuidado, sim. Precisa olhar essas falas que a gente fala automaticamente. E eu sei que vocês também falam, e não é por maldade, é repertório. Na minha época não era assim. Criança tem que ficar quieta. Não, mas criança não pode querer. Gente, cuidado com essas falas, cuidado. Eu, como psicóloga de escolas e de clínica, é muito pesado isso que a gente fala dessa forma com crianças, tá? Então, prestem atenção nessas formas que vocês falam, essas pequenas frases que vocês falam de criança não pode querer, tem que fazer o que o adulto quer, vai fazer porque eu tô mandando. Isso são falas que, se você fala com as crianças, já tá errado. De verdade, não tem nem o que. Ponto negativo. Não, tá errado. Tá totalmente errado. Totalmente errado. A gente não fala assim de criança. E se você fala, normalmente você tende a fazer. A sua equipe fala também. Então, para rebater isso, é só você não fazer. É um dos pontos que você tem que ser o exemplo, né? Tudo que a gente fala aqui. Um ponto é essa coisa que os professores eles fazem com muita frequência e utilizam-se disso, eletrônicos. Eu sei que facilita, né? Deixar a TV ligada, eu vejo muito isso. Deixa a TV ligada, bem delicada, para a criança ficar calma, né? Acalma mesmo, gente. Só que se a criança tá na escola, não é para ela ver TV, né? Elas já viram TV o ano inteiro, ano passado, porque os pais estavam tão sobrecarregados que eles precisavam colocar na TV. Então, não é papel da escola ligar a TV, né? Que a escola pública talvez não tenha esse contexto de ligar a TV, mas, ou, por exemplo, de colocar, sabe aquele, e eu já vi várias vezes, escola particular, inclusive, pegar o celular, colocar lá para as crianças escutarem. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? A criança não tá lá para escutar a musiquinha do YouTube. A criança não tá lá pra ver a TV, né? Não, não existe isso. Sim, a gente tem escolas na escola que eu trabalho, a gente liga para momento de saída, né? Mas isso é um mínimo, é tipo 15, 20, 30 minutos, não é o dia inteiro. Eu já peguei salas que ficavam o dia inteiro com a TV ligada, sem brincadeira. Sem brincadeira nenhuma. De eu ter que ir lá, desligar a TV na cara dura e falar assim, se essa TV ficar ligada de novo, eu vou avisar e vocês vão perder, vocês vão tomar uma advertência. De verdade. Eu tive que fazer isso numa escola. Você tem noção? O quão absurdo é isso? Então, o que mais que a gente pode pensar dentro desse contexto? Tô olhando pro meu roteiro, gente, porque senão eu fico explanando e não falo o que tem que ser falado. Gente, professores de educação infantil, eles têm a tendência a achar que a criança tem que ficar parada, né? Quem aqui acha que uma criança vai ficar paradinha? E eles não têm, e eles ficam reforçando comportamentos punitivos, comportamentos de ressachar. Eu vou contar pro seu pai, se você não parar, eu vou contar pra sua mamãe. Isso é muito errado, gente. Não façam isso. E ensinem pros seus professores a não fazer isso, tá? Isso é um ponto muito, muito, muito importante. E esse é um dos pontos que tá aqui no meu roteiro, que é chamado dois pontos muito importantes que vocês têm que passar para a equipe de vocês. Um deles é comunicação não violenta, tá? Então, estudar sobre o assunto, passar para sua equipe uma coisa, para quem está mais interessado no assunto, procura a gente lá no canal do Telegram, que eu vou fazer, provavelmente nas próximas semanas vai vir uma postagem disso, sobre como ensinar isso para a equipe, alguma postagem nesse sentido. Então, vai ter, mas quem quiser, Marcela, a gente está dando mentorias, então focado nesse tipo de coisa. Precisou de uma palestra, alguma coisa, eu sou a pessoa que dou palestras em escolas para professores, para coordenadores. Então, procurem a gente faz esse serviço de orientação, tá? Mas, como a gente está sempre aqui pensando em como passar isso para vocês passarem para nossa equipe, então tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Então, comunicação não violenta. A comunicação não violenta, gente, é aquele trabalho de tomar cuidado com a forma com que você está dirigindo ao outro, né? Está tentando fazer de forma não violenta. A gente fala automaticamente coisas muito violentas ao longo do dia. Se você não parar, eu vou te bater. Se você não parar, eu vou gritar com a criança, é uma forma de comunicação violenta. A gente grita, a gente pensa que não, mas grita. Olha aqui que eu vou te bater na sua bunda se você não parar. Óbvio que na educação infantil a gente não fala dessa forma de bater. Às vezes.
ou eu vou colocar você no cantinho do pensamento. Isso é uma forma punitiva, então é uma forma de comunicação não violenta. E um outro ponto é procurar disciplina positiva. Disciplina positiva aplicada em escolas, tá? Existem muitos conteúdos maravilhosos que vale e que é uma coisa que hoje engrandece muito, muito quem tá dentro da rotina escolar e que é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque a pedagogia e a forma com que a gente ensina hoje não é pautada nisso. A gente não trabalha com crianças reais dentro da educação infantil, tá? A gente trabalha com a criança esperada da faculdade e quando chegam... a Carla tá falando que não é fácil lidar com professores. Sim, viu, cara? Eu tive muita dificuldade. É que eu sou da líder, que eu sou assim, gente, eu oriento, eu tomo todos os cuidados, oriento, faço feedbacks, faço não sei o quê. E aí, conforme isso vai rolando, eu vou colocando, pontuando muito pesado isso dentro da rotina. Então, é assim, eu lembro um caso muito específico, que foi uma professora que eu, como psicóloga, eu procuro tomar todo o cuidado na forma como que os professores falam, né? E aí tinha uma vez uma menininha, eu talvez já tenha contado esse caso aqui, gente, eu nunca lembro, minha memória é igual a Dory. Então, talvez eu já tenha contado, mas vou contar de novo. Uma vez tinha uma menininha lá na escola e ela tava de vestido, né? E aí a professora virou pra ela e ela brincando no parque. E a professora falou assim: Fulana, senta direito, brinca direito porque você é mocinha. Aí eu já tinha falado diversas vezes para os professores, mas como às vezes é uma coisa automática. Eu peguei e falei assim: não, senta direito, brinca direito, porque você está de vestido e a gente está vendo sua calcinha. Lembra que a calcinha é uma coisa privada, que não é para as pessoas verem? Pronto, olha a forma. Eu falei a mesma coisa, de uma forma mais assertiva, de uma forma menos punitiva, de uma forma menos segregatória. Entendem a diferença? É esse tipo de fala que vocês têm que ensinar. É difícil? É difícil, gente, é muito difícil, tá? Mas são coisas que a gente precisa parar pra pensar. Ser coordenador não é fácil, né? Ser coordenador de educação infantil, então, nem se fala. Então, é muito, muito complicado a gente trazer essas mudanças, mas elas são necessárias. Elas são necessárias dentro do contexto educacional. Porque só assim que a gente vai criar realmente crianças efetivas para um ensino fundamental. Crianças que racionalizam as coisas, que não fazem só porque um adulto mandou, né? Então, é muito tomar cuidado nisso. Gente, tem alguma dúvida em relação a isso? Eu tô olhando a hora aqui pra ver. Tá. Então, é muito, muito, muito cuidadoso pensar nessas coisas de... Como é que eu vou dizer? Esses reforços negativos, gente. E sim, se você vê, é sua hora. Pode ser que você não faça isso na frente dos outros, né? Como a gente sempre aconselha. Chama a pessoa, dá uma pontada, fala, fulano, olha, esse tipo de fala, isso é uma coisa que vocês podem fazer, tá? Esse tipo de fala não é aceitável, não é legal. A forma com que você está lidando com isso não é a correta, tá? Ó, a forma de lidar com isso é isso, assim, assim, assado. Sabe? Então, lembra aquilo que eu sempre falo, saiam do escopo da pedagogia e vão buscar em outras formas. Então, busquem disciplina positiva, busquem comunicação não violenta através das escolas, tem muito material gratuito na internet, tem muita coisa, a gente precisa se respaldar nisso, né? Então, uma coisa que eu quero que vocês trabalhem com o primeiro ponto, primeira reunião de formação depois dessa, pessoal da educação infantil. Uma dica, um ponto muito, muito, muito importante que vocês têm que falar. A gente está trabalhando com crianças de uma outra geração, né? Então, pontuar isso, né? Criar esse diálogo de outra geração. Não ache e não vai ser a forma com que você foi educado, com que você acha correta que vai funcionar. Como professor, você não educa, né? Teoricamente, você não deveria educar. Só que o que acontece tudo que a criança interage é uma forma de educação. Então, sim, porque não é minha... isso é uma coisa que vocês podem bater forte, tá, gente? Não é minha obrigação educar, sim, só que você é referência para aquela criança. Logo, você também é educador, você educa, sabe? Todo professor é um influenciador. Só que você tem que parar pra pensar se você está influenciando uma coisa importante, boa ou não. E é isso que eu quero que vocês façam. 2 pontos. Comunicação não violenta, disciplina positiva. Aqui o professor é um influenciador e sim, ele educa e ele precisa tomar cuidado com as atitudes que ele tem. Isso é um ponto muito importante. Aprender a falar isso com a sua equipe é um ponto chave para tudo que você está fazendo dentro da coordenação, né? É o papel do coordenador mostrar, guiar esses caminhos com que a gente está lidando, tá? E aí eu quero deixa eu só olhar aqui, isso. Eu quero passar alguns arrobas para vocês seguirem, tá? E uns livros para vocês terem.
pra gente ir conversando, pra vocês terem essa base pra vocês poderem falar com a equipe de vocês, tá? Porque, assim, as lives que a gente faz, elas são mais genéricas e, óbvio, gente, quem tá na comunidade, provavelmente a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar uma aula específica para a comunidade sobre isso, porque é um assunto que eu acho de extrema importância, tá? Extrema importância. Óbvio, ele não vale só para educação infantil, mas é muito prioridade na educação infantil. Vamos lá. Arrobas que vocês podem seguir aqui no Instagram. Quem aqui, não sei se vocês já seguem a Flávia Kalina. A Flávia Kalina, ela segue o método de ensino dos filhos dela, do método Montessori, só que ela fala muito sobre educação não violenta, sobre comunicação não violenta. Ela é um arroba no YouTube, ela tem um YouTube que o canal dela é gigante, então ela é muito maravilhosa. Ela tem um livro, então ela é super maravilhosa para vocês seguirem. Uma outra pessoa muito boa, que me abriu os olhos em relação à disciplina positiva dentro da escola, e ela fala muito sobre a questão de maternidade, mas é facilmente adaptável, né? É a Mariana Lacerda. Então, é Mariana Lacerda? Acho que é. Eu confiro e mando lá no Telegram pra vocês. Os arrobas, tá? Mariana Lacerda. Ela é muito, muito boa. Ela fala sobre educação não punitiva, educação com disciplina positiva. É sensacional, gente. É uma arroba que vocês têm que seguir como educadores, tá? E, né, fazendo meu próprio mexão, o meu arroba de psicóloga, né, que é Carol Paixão, chão com 2 As, que eu também falo muito disso, voltado para frases que a gente fala, formas de interagir, coisas que a gente faz normalmente que não são aceitáveis mais e que a gente, tudo bem, a gente tá errando antigamente, mas a partir do momento que eu falo, tá, e você já sabe que aquilo é errado, aí vira outra forma de conversar com a sua equipe, entende? Você orientou partindo do pressuposto que eles não sabiam. Agora que eles sabem, você pode criar condutas mais afirmativas e mais coisas mais pontuais para eles, para pessoas que fazem, né? E é um processo, gente. Ninguém muda da noite pro dia, mas eles têm que começar a repensar a forma com que eles veem as crianças, tá? Livros para ler, tá? Que eu acho muito. A Flávia, gente, ela é sensacional, a Flávia. Ela é muito sensacional. Ela foi onde eu comecei a perceber a forma de interagir com as crianças, né? Então eu segui o canal dela para ver como ela interagia com as crianças, com os filhos dela, para poder passar isso para as escolas. Então ela é muito maravilhosa, é uma arroba que realmente vale a pena seguir. Ela mora nos Estados Unidos, é outro contexto? Sim, mas tudo que ela fala é aplicável na sala, mesmo para a escola pública, tá, gente? Sim, é mais complicado, são mais crianças, sim, mas tudo é treino, criança tudo é treino e se você treinar, eles vão fazer. Eles aprendem a calçar os sapatos se você ensinar. Se você não ensinar e ficar fazendo por eles, é óbvio que eles nunca vão fazer, né? Então, pensar nisso. Um outro livro que eu quero uma coisa bem legal para vocês lerem, que é o livro Disciplina Positiva Aplicada em Sala de Aula, tá? Ele é muito, muito, muito bom, é da Jane Austen. Ele deve ter, provavelmente ele tem o PDF vendendo na Amazon e nos outras coisas, mas ele tem o livro mesmo. O meu é Pisse, a Carol Paixão com 2 As no chão. Paixão! Aí tem 2 As. Lá eu falo bastante coisa, gente, também disso, focado em disciplina positiva e educação não punitiva. Falo mais para educadores, para a família, né? Mas também é facilmente adaptável para contexto educacional. E aquilo que a gente faz com os nossos filhos, né? Com o que vocês fazem com os filhos de vocês, provavelmente vocês estão repetindo e repetindo com crianças. Então, tomar cuidado também com isso. Livros, esse da Jane Austen, que ele é muito, muito, muito bom, tá? Ele é uma coisa assim fenomenal. Você enxerga a forma de educação de outra maneira. Então ele é muito bom. E o Comunicação Não Violenta, que também é um livro antigo, mas ele vale muito. Se vocês procurarem Comunicação Não Violenta no Google, acredito que tenha, acho que era um material, ele era, se eu não me engano, gente, ele era gratuito. Eu não lembro onde eu achei ele. É que eu sou uma caçadora de PDFs na internet, então é suspeito. Mas tem vários. Se você procurar no Google Acadêmico Comunicação Não Violenta em Escolas, sai um monte de artigo legal. Se você procurar disciplina positiva em escolas, é um negócio que sai trocentos mil artigos para ler. E isso, de pensar em artigos para trazer a formação dos professores de vocês, valida muito, porque a maioria dos artigos, eles falam muito de uma visão científica, então, testado e aprovado, sabe? Então, você fala assim, eu vou dar um exemplo real. Quando meus alunos do ensino médio não, ensino fundamental 2, a gente passou a fazer eles tutorias, eles vieram para mim e falaram assim, não, mas a gente não gostou. Eu falei, não estou perguntando se vocês gostaram. É uma técnica aprovada cientificamente que funciona.
Então, vai ser feito e eu não quero choro nem vela e vai ter. Só porque vocês acharam um desafio agora, não quer dizer que isso beneficie vocês. Entende que se você tem um refúgio, uma base para isso, fica muito mais fácil. Ah, quem falou? Então, eu li 3 artigos para falar sobre isso, eu li um livro, eu li e tal. É comprovado que funciona. Ah, eu não acho. Eu tenho até um. Quer ver? Eu tenho um aqui. Aqui. Esse daqui também é muito bom, gente. Ó, Augusto Cury, Inteligência Socioemocional. Ele é muito, muito, muito bom, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Deve ter. É que eu acho que eu deixei os meus com a minha prima, que vai ter filho. Então tem. Tem o Cérebro da Criança, que é excelente de ler também, que muda a forma que a gente comunica com a criança. Então a gente traz uma visão. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Eu acho que eles estão tudo lá com a Ju. Mas assim, gente, pensem nisso, nessa forma de comunicar, na forma de fazer, e lembrem-se que tudo que a gente ensina aqui para fazer com a sua equipe é o que normalmente espera-se que o professor faça na sala. Então, se você é um líder que está aberto a discutir, normalmente a sua equipe vai ser assim com a coisa de professores. Ah, um ponto muito, 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 muito importante que eu acho válido, tá? Educador, e eu acho que esse tipo de coisa que eu tô falando, você não faz só com seus professores, tá? Eles são a base da escola e eles dão um norteio com os alunos, mas tem um ponto muito importante. Você faz isso com a equipe. Por quê? Porque eu já tive que atender pai que a faxineira do colégio distratou a criança e gritou com a criança. E aí eu tive que fazer o ensino para a pessoa. Sim, é muito mais desafiador porque ela não tem a base, tem toda uma dificuldade, mas eu tive que falar que não era esperado que a gente fizesse isso com as crianças. Então, sim, precisa deste cuidado, tá? Tem que fazer com a equipe, porque todo mundo que interage, do porteiro até o professor, tem que ser formado para conversar com as crianças de uma forma. Porque às vezes a criança vai pedir um rodo, sabe? As coisas assim, um rodo para limpar a sala. E fala assim, não tem nada aqui não, menino, sai daqui. Olha que forma de falar com uma criança de educação infantil, gente. Isso é muito grave. Entende que todo mundo tem que ser educado e é uma educação conjunta, gente. É uma coisa que vocês têm que fazer isso sempre com a equipe. Tem alguma dúvida, gente, em relação a isso, a como fazer isso na sala? A gente tem mais alguns minutinhos e eu acho válido, se vocês tiverem alguma dúvida, pra gente ir conversando. Como aplica, como faz. Quem tá com vergonha de perguntar aqui, chama a gente lá no Telegram, que a gente, né, chama a gente no direct aqui, que eu respondo. Eu sempre respondo no direct. Quando eu acho que a Marcela é melhor para responder, eu peço ela para gravar um áudio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou faltando alguma coisa, se quer saber os arrobas, os livros que eu mandei, passa pra gente. Eu vou botar isso lá na nossa comunidade Telegram, vai um resumo, tá? E eu acho muito, muito válido a gente sempre conversar sobre isso. É um dos pontos que a gente, como coordenação, a gente passa muita parte de coordenação. Mas é importante a gente falar sobre essas coisas, tá, gente? É um ponto que, assim, não existe coisa sem isso, tá? Estou vendo aqui, deixa eu ver se não tiver nenhuma pergunta, a gente termina a nossa live. Gente, para quem gostou, né, já pega esse aviãozinho que tá aqui do lado, encaminha para outra pessoa que você acha que vai beneficiar. Entre no nosso canal Telegram, que é gratuito. Tem a nossa comunidade, né, da Midas, que a gente tá lá. Então, a gente tá fazendo a comunidade. Tem 7 dias gratuitos a comunidade. Vocês podem fazer os cursos que tem lá. Lá vai ter workshop. No dia 6 de março vai estar marcado o nosso workshop. Tem tudo isso. A gente tá com cursos maravilhosos na comunidade. Vão ter falando sobre isso. Vai ter muito material lá. Muita coisa rica. Então, vale a pena participar. Mas, se você quiser um contato mais direto, gratuito com a gente, vai na comunidade do Telegram. Esse foi mais um No Coração da Educação. Eu sou a Maria Carolina e agradeço de coração a todo mundo que está aqui hoje participando e conversando com a gente, tá bom? Um beijo e até mais.